Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício que faz parte da nossa série chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser conhecer este e outros cursos do canal do Estuda Mais, o link deles está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos lá. A massa de 3 vezes 10 elevado a 21 moléculas de oxigênio é de quanto? Olha, uma coisa que você tem que prestar bem atenção quando você vai fazer um exercício de química é na interpretação da questão, tá? Então, a gente tem diversas coisas diferentes com o mesmo nome. Quando eu falo oxigênio, eu posso estar me referindo ao elemento oxigênio, ao átomo de oxigênio. Eu posso estar me referindo ao gás oxigênio, que é uma molécula de oxigênio, tá? E nessa questão, ela foi bem clara com a gente, porque ela está falando de uma quantidade de 3 vezes 10 a 21 de moléculas de oxigênio. Então, nós não estamos falando de átomos de oxigênio, tá? Não são átomos isolados. A molécula de oxigênio é uma molécula diatômica. Você tem dois átomos dentro dela, O2. Essa é a fórmula molecular da molécula de oxigênio. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, qual que é a massa que eu tenho da molécula de oxigênio, mas não a massa de uma única molécula, eu quero saber a massa molar, que é a massa que eu tenho em 1 mol de moléculas de oxigênio. Como que você faz? Você vai até a tabela periódica e vai procurar a massa de um átomo de oxigênio. A massa dele é de 16 unidades de massa atômica. Isso se você tiver um único átomo. Só que na molécula você tem 2 átomos de oxigênio. Então você tem que multiplicar essa massa por 2 para achar a massa de uma molécula. A massa de uma molécula é 32 unidades de massa atômica. Então olha só, isso aqui não é ainda massa molar. Isso aqui é massa molecular, é a massa de uma única molécula de oxigênio, são 32 unidades de massa atômica. Mas se eu quiser saber a massa de 1 mol de moléculas de gás oxigênio, que é a massa molar dele, a unidade de medida ela vai ser diferente, ela vai ser gramas por mol, tá? Numericamente é a mesma coisa, só que a gente tem aqui ó, a massa molar, 32 gramas para cada mol de gás oxigênio, tá? Então, isso daqui a gente chama de massa molar. Vou colocar aqui, ó. Eu já coloquei o símbolo, que é esse emissão aqui, mas para você não confundir, a gente vai escrever aqui também. A gente tem aqui a massa molar. A massa, pessoal, que a gente tem de uma molécula são 32 unidades de massa atômica. Em 1 mol de moléculas de oxigênio são 32 gramas por mol. Você pode olhar e falar, poxa, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho uma caneta e ela mede 7 centímetros, é a mesma coisa de eu falar que ela mede 7 metros? Não é porque os dois são 7 que é a mesma coisa. Você tem que ficar esperto que a unidade de medida diferente muda muita coisa sim, tá bom? Aqui você tem 32 gramas para cada mol. Se você tiver mais do que 1 mol, essa massa obviamente vai ser maior. Menos de 1 mol, essa massa aqui obviamente vai ser menor. Para 1 mol, 32 gramas. Beleza? Então, aqui a gente quer saber a massa que a gente vai ter em 3 vezes 10 elevado a 21 moléculas de oxigênio. Isso aqui é mais ou menos do que 1 mol? Isso é menos. Você tem que lembrar também ó, que 1 mol ele é uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Observe que aqui a potência é 23 e aqui a potência é 21. Se aqui é 21 é menor do que 23, tá? Então nem importa você analisar um número, só de você ver que ele está elevado a uma potência maior, ele já é um número maior. 1 mol então tem uma massa aqui maior do que a massa que a gente vai ter quando a gente descobrir essa massa que a gente tem de moléculas de oxigênio, tá bom? Então olha só, a gente vai fazer a seguinte relação. Qual que é a massa que eu tenho em 1 mol? Não são 32 gramas por mol? Então eu vou dizer que eu tenho 32 gramas
de O2, e eu estou colocando O2 porque ali ele tinha falado que era moléculas de oxigênio, então a gente está trabalhando com a molécula, não com átomo, tá? 32 gramas de O2 está para 6 vezes 10 a 23 átomos, átomos não, moléculas de O2, tá? Isso daqui, ó, isso aqui é o número de mols. 32 gramas eu tenho para cada mol, não é? Mas 1 mol é a mesma coisa dessa quantidade. Então eu vou começar a representar a quantidade. Porque eu quero saber qual é a massa em gramas que eu tenho de moléculas de O2 em 3 vezes 10 a 21 moléculas de O2. É isso que a questão quer saber. Para você descobrir isso, você vai ter que fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar esse número aqui, ó, e vai multiplicar ele por x. Você vai pegar o 32 e vai multiplicar pelo 3 vezes 10 a 21. Então, vamos começar com x vezes 6 vezes 10 a 23. Coloca o sinal de igual e faz a outra multiplicação entre o 32 e o 3 vezes 10 elevado a 21. Não fica se preocupando muito com essas potências não, porque não é tão difícil assim fazer esses cálculos, tá? A gente vai começar fazendo 32 vezes 3. Aqui eu só vou multiplicar essa parte, ó. E aí o resultado, é 96. Tinha vezes 10 a 21 aqui, você vai manter ele aqui do lado, ó, vezes 10 a 21. Isso daí é igual a x vezes 6 vezes 10 a 23, que vai dar 6 vezes 10 a 23 multiplicado por x. Para descobrir o valor de 6 vezes 10 a 20... para descobrir o valor de 6 vezes 10 a 23, não. Para descobrir o valor de x, você vai jogar o 6 vezes 10 a 23 do outro lado da equação. Assim você vai ter que x é igual a 96 vezes 10 elevado a 21 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Você pode fazer a conta só entre o 96 e o 6, não tem nenhum problema fazer isso. E aí ficaria assim, ó, x é igual. Quanto que dá 96 dividido por 6? Vai dar 16. A base aqui você vai manter ela, ó. Você tem vezes 10 a 21 e vezes 10 a 23. Você vai manter essa base e vai fazer uma subtração entre esses valores aqui de cima. 21 menos 23, tudo bem? 21 menos, olha só, 21 menos o 23 vai dar para a gente menos 2, então elevado a menos 2. Então eu estou dizendo que 96 vezes 10 elevado a 21 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23 vai dar 16 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Isso daqui, o x, ele é pra gente gramas de O2. Então, você vai marcar aqui, ó, gramas de O2. Professor, eu não entendo muito essa notação científica. Aqui no canal tem uma playlist inteira sobre notação científica. Dá uma entradinha lá nas playlists que você vai entender certinho esses valores, tá? Esse valor aqui a gente também pode reescrever ele, tirando a notação científica, para ser 0,16, tá? Então nós temos 0,16 gramas de O2. É um outro jeito de responder a mesma coisa, tá? É o mesmo valor nos dois casos. Bom, então é isso daí. Nós terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e dos vídeos novos que vão surgindo aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!